Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mercado aquecido, hein? O Timão faz proposta para o paraguaio Matias Rojas e entra na disputa com dois clubes brasileiros, vou te contar quais são, por Cuéllar e Michael, jogadores do Al Hilal, ex-atletas do Flamengo. Calma, e o Yuri Alberto? Na Europa? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vamos por partes. Matias Rojas, 27 anos, jogador do Racing, com contrato até o final do mês de junho, está ficando livre no mercado, recebeu uma proposta oficial do Corinthians. Informação do jornalista argentino César Luiz Merlo, que diz inclusive que o Corinthians tem uma negociação já avançada com o jogador. O staff do atleta recebeu essa proposta, achou bem interessante e ficou de dar um retorno. O Botafogo também tem interesse no jogador e, segundo constam, a informação, a proposta do Botafogo também é bem bacana. É um jogador que se valorizou no mercado, ele tem uma idade muito bacana, né? Aquele jogador que está no auge, tem muita qualidade técnica, dinamismo, arremate, armação de jogo, paraguaio, revelado pelo Cerro Porteño. Em 2017 chega no futebol argentino, joga pelo Lanús, pelo Defensa e Justiça e estava no Racing. Recentemente fez um gol no meio do campo e tudo mais, mas a gente já falava do Matias Rojas aqui como uma possibilidade de ser um meio-campista interessante para o Corinthians, seja para substituir o Renato Augusto, seja para jogar ao lado dele. É uma função carente, é uma função que o Corinthians precisa e agora vai em busca do Matias. Inicialmente, o Corinthians meio que se assustou com a pedida, mas há uma convicção de que esse jogador pode sim ser muito bem utilizado no atual elenco alvinegro. Então, por isso, a insistência. E como eu disse lá atrás também, há uma facilidade, né? Ele não vem por valor algum de mercado, você não precisa adquirir o jogador, você não precisa comprá-lo de alguém, ele vem livre. O que implica, obviamente, em você negociar com o jogador e seu staff aquele pagamento de luvas, né, que são diluídas muitas vezes no salário, aumentando o salário do jogador com um dinheiro na mão aqui e ali. Também trouxemos a informação de que o Corinthians tinha um valor considerável para despender nessa janela, cerca de 40, 45 milhões de reais em reforços para tentar dar o sprint final nesse segundo semestre e não terminar essa gestão do presidente do Willian Monteiro Alves sem um título sequer. Essa é a tentativa, né, de buscar um título e sabe que para isso precisa reforçar, reformular o elenco e trazer jogadores de qualidade e mais jovens. Matias Rojas, 27 anos, do Racing. Proposta está na mesa e agora é só aguardar, mas segundo informações vindas lá da Argentina, inclusive, questão de tempo aí para o Corinthians anunciar, inclusive nesta semana. O tweet do Merlo fala, nesta semana o Corinthians deve encaminhar a contratação. E como, né, esse acerto vai ser com um novo contrato, tendência aí de fechar por uns 4 a 5 anos, inclusive, o contrato com esse paraguaio, bom de bola, seleção paraguaia, inclusive, Matias Rojas. Agora tem outras informações aí que são interessantes, né? O Corinthians está se mexendo no mercado e está avaliando nomes como, por exemplo, de dois jogadores que conhecem bem o futebol brasileiro, um é brasileiro, outro é colombiano. Estou falando de Gustavo Cuéllar, 30 anos, e de Michael, 27 anos, ex-jogadores do Flamengo. Os dois estão no Al Hilal da Arábia Saudita, um clube riquíssimo no futebol mundial e que tem dificuldades para liberar jogador, negociar jogador, porque eles ainda estão com um transfer ban, de não poder contratar atletas. Então, não podendo contratar, eles não liberam. Liberaram recentemente o Matheus Pereira, mas ele não estava fazendo parte dos planos. Esses dois jogadores estão atuando. Eles são frequentemente, ora titular, ora entram no decorrer das partidas, eles são muito utilizados lá. E tem contrato vigente. O Cuéllar tem contrato até junho de 2024, do ano que vem, e o Michael, junho de 2025. Só que aí eu preciso contar para vocês sabem o quanto eu tenho relações com o futebol gaúcho, né? E acompanho diariamente o noticiário, converso com jornalistas lá. Os dois jogadores, eles estão encaminhados com a dupla Grenal. Isso eu preciso contar para vocês. Tanto o Michael com o Grêmio, quanto o Cuéllar com o Inter. Então o Corinthians está observando, obviamente, esses jogadores e não tem nada assinado, né, nem com o Grêmio, nem com o Inter, vai tentar atravessar o negócio. Porque o Michael, ele tem contatos diários quase com o Renato Gaúcho.
que foi um técnico que recuperou ele no Flamengo. Ele estava muito, né, com uma autoestima muito baixa, estava até em depressão, segundo o próprio jogador, e o Renato o recupera naquela reta final, quando ele assume o time, chegando até a final da Libertadores. O Michael teve o melhor momento dele no Flamengo ali, até que ele sai para o Al Hilal. E as conversas elas estavam muito avançadas, encaminhadas, né? O Renato quer desesperadamente um jogador de velocidade e quer o Michael. E o Michael já topou, já acertou, só que depende da liberação do clube, que não está tão simples assim. Então ele viria por empréstimo na metade do ano. O Renato, inclusive, quando eu o entrevistei aqui em São Paulo recentemente, disse que estava só esperando a janela abrir. Então há um acerto do Grêmio com o Michael. Se o Corinthians quiser, vai ter que entrar no negócio e não dá para duvidar de nada, porque, como eu disse, não tem nada assinado, nada certo. O Corinthians vai ter que ter essa capacidade de negociação. O Michael, ao que tudo indica, pretende voltar ao Brasil, tem solicitado isso para os árabes e se ele conseguir, vai poder escolher, porque é um jogador de talento e tal, esse ponta rápido, veloz pelos lados, que todo time precisa ter hoje no seu elenco. E o Cuéllar, cara, esse colombiano eu acho ele espetacular, joga muita bola, pode jogar de primeiro volante, especialmente de primeiro volante, né? Porque ele tem uma saída de bola maravilhosa, joga de zagueiro também, joga mais à frente. O Inter tá desesperado pelo Cuéllar, desde que lesionou o Gabriel, ex-Corinthians. E aí não conseguiu acertar um primeiro volante, chegou a negociar com o Cuéllar, os caras não liberaram e eles estão aguardando essa próxima janela, porque existe a possibilidade, há um indicativo, uma sinalização de que o Cuéllar seria liberado. Agora, se o Corinthians está monitorando, vai precisar também entrar nesse negócio, né? Já disse, não tem nada assinado, então tem que entrar na parada mesmo, né? O futebol é feito dessa forma, não acho que nem seja questão de leilão, questão de que são jogadores valorizados que voltariam para o Brasil e aí os clubes se interessam, natural. O que eu falo é que há mais tempo o Inter está tentando o Cuéllar e o Grêmio o Michael. Mas como eu disse, nada certo. E se o Corinthians tem esses dois jogadores como alvo dentro dessa janela que vai abrir para contratar, vai precisar se mexer. E além desses outros nomes vão surgir e a gente vai trazendo aqui para vocês. Agora, tem uma informação do André Hernan, que na verdade é uma notícia que foi postada inicialmente pelo portal Gol, de que o Everton da Inglaterra, o clube lá de Liverpool, na Inglaterra, né, na mesma cidade, eles ficam pertinhos ali, inclusive tive a possibilidade de conhecer os dois estádios, fez uma consulta pelo atacante Yuri Alberto. É importante a gente entender isso. O Yuri tem só 22 anos, recém-completados, é um jogador que já foi convocado para a seleção brasileira, pode estar numa fase instável agora nesse momento, vamos combinar aqui junto do todo o time, né? O time melhorou, ele aos pouquinhos vai melhorando também, mas é um cara extremamente valorizado pela idade, pelo que ele já fez. Foi vendido ao Zenit por 25 milhões de euros e o Corinthians recentemente o adquiriu depois de uma negociação maluca aí, né, envolvendo porcentagem de jogadores, outros atletas indo para lá. Foi uma combinação doida para ficar com o Yuri Alberto até 2027. Então o Corinthians pode fazer um bom dinheiro com o Yuri Alberto, hein? Ele ainda tem idade, poder de mercado para poder ser vendido para um grande mercado da Europa, como a Premier League, por exemplo. Mas é só uma consulta por enquanto. Mas não se surpreendam se nessa janela, final do ano, o Yuri não receber uma proposta de um bom clube da Europa e daqui a pouco o Corinthians não consiga segurar. Porque realmente, já disse, né, pelo potencial que ele tem, pela idade, por ser centroavante, ele é muito valorizado. Mas a gente espera, obviamente, que ele volte a desenvolver aquele futebol que ele mostrou no ano passado. Já melhorou um pouco nesse jogo contra o Fluminense, né? Já deu assistência, correu bastante, se movimentou. Fase técnica acontece, todo atacante passa por isso, daqui a pouco ele começa a marcar e aí a zica sai de vez. Agora, sobre as informações aí dos jogadores tentados pelo Corinthians, vocês gostaram? Quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e a qualquer momento eu volto com mais informações. Até a próxima. Tchau!